Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians bate o Furacão dentro da Neoquímica Arena, quebra um jejum de vários jogos sem vencer por lá, respira mais um pouco na tabela e gol feio também vale. Foi de novo o chamado 0-0. Mas será que o Corinthians se portou melhor dessa vez? Eu vou falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pedindo mais uma vez para você se inscrever no canal, ativar notificações, porque aí, como eu posto vídeos a qualquer momento do dia, você vai receber na tela do seu celular a notificação de que tem conteúdo novo. Vamos falar dessa vitória do Corinthians, 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Bom, a gente falou aqui da necessidade dessa vitória, depois de um longo tempo sem vencer, né? 4 empates seguidos, algo que nunca tinha acontecido dentro da Neoquímica Arena. Uma vitória em 8 jogos, né? Só aquela contra o Botafogo, na abertura do retorno ali, contra o líder do campeonato que estava em crise naquele momento, e vários empates em que o Corinthians não conseguia se impor, inclusive. E tem a vitória contra o Cuiabá, que também ela é de um risco muito grande, porque o técnico Mano Menezes, especialmente recém-chegado, né, conseguiu recuperar alguns jogadores, dar uma certa organização para o time, uma pressão mais alta, uma compactação maior. A gente está vendo isso acontecer. Mas em vários jogos, o Mano Menezes construía a vantagem quando isso acontecia e depois recuava. Contra o Cuiabá foi assim, contra o Santos foi assim, contra o Fluminense foi assim. O Fluminense eu acho um pouco diferente, porque tem uma mexida do Diniz ali que empurra o Corinthians, mas ok. E aí esse jogo contra o Atlético Paranaense poderia acontecer a mesma coisa. Mas vamos do começo. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas o Atlético até em determinados momentos parecia estar controlando o jogo. Tinha mais posse, o Canóbio pelo lado esquerdo. Que jogador esse uruguaio, cara. Ele incomodou demais ali o setor direito defensivo do Corinthians. Mas o Atlético Paranaense, que tem jogadores muito rápidos e que buscam, né, essa entrelinha, esse passe no espaço, né, o Corinthians pouco deu, pouco ofereceu esse espaço para o Atlético Paranaense. Tanto que o Corinthians chega tanto quanto o Atlético, assim, em termos de volume, mas cria situações mais claras. Porque o Atlético marca alto o Corinthians, só que o Corinthians faz o contraveneno. Tem uma roubada de bola que o Juliano poderia ter finalizado, mas ele toca para o Yuri que bate embaixo da bola, né? E o Yuri tem disso. Ele tem, de tanto insistir, muitas vezes participação em alguns gols, né? O gol contra do Jean Lucas, né? É uma presença de área muito forte nele, mas o jogador acaba chutando para dentro do gol. E esse gol que ele acabou marcando contra o Atlético hoje, né? É um gol assim que tem uma falha bizarra do goleiro Bento, mas tem o mérito dele estar ali na jogada e tudo mais. Agora, tem algumas jogadas mais limpas que ele recebe, que impressionante, né? O centroavante, se ele tá um pouquinho mais calibrado ali, ele poderia ter uma melhor sorte. Ele chuta muito embaixo, a bola sobe e tudo mais. E aí depois tem uma outra jogada do Renato Augusto com o Romero, né? Em que o Eric tira em cima da linha. Foi mais uma chegada muito boa do Corinthians ainda no primeiro tempo. Apesar de não chegar tanto, quando chegou, criou perigo. E o jogo foi muito laicá, assim, né? Muito disputado, muito brigado. Natural, o Atlético é um bom time, tá disputando uma vaga na Libertadores, voltou a se interessar por isso, né? Em determinado momento ele meio que, sei lá, desfocou do brasileiro, mas voltou a chegar e chegar com força, porque tem uma boa equipe. E aí vem a segunda etapa, e o Corinthians também buscando e tudo mais, e aí eu queria referir aqui um jogador. Ele foi muito criticado, ele foi muito, inclusive na escalação, né, ou na possibilidade, né, de você colocá-lo em campo, né, que é o Matheus Bidu. Muita gente diz o seguinte: quando joga o Bidu a gente sente falta do Fábio Santos, quando joga o Fábio a gente sente falta do Matheus Bidu. Acho isso uma maldade, porque eu já disse aqui que o Fábio Santos não tem culpa de não ter havido planejamento para ele, né, que está encerrando a carreira, e ele está sendo titular em quase todos os jogos. Ele não tinha que estar recebendo essa carga. E o Matheus Bidu é óbvio que é insuficiente para as pretensões do Corinthians. Só que ele fez um bom jogo. Ele tem uma disputa na área que ele vai de cabeça quando a bola vai rasteira, né, em que ela bate no braço dele, em que o árbitro não marca no campo, o Leandro Pedro Voaden, o VAR não recomenda. Eu também acho que ali é embora ele tenha errado o gesto técnico, o braço dele não está estendido, né? É um acidente de trabalho, a bola bate no braço dele, que está na disputa para tentar o cabeceio e tentar jogar a bola. Eu acho que ali é um lance natural do que diz a regra, né? Natural ou antinatural, acho que é natural. E com isso o pênalti não foi marcado. E talvez assim, se houvesse a marcação do pênalti,
o Matheus Bidu fosse ficar marcado assim, enfim, por um empate, uma derrota, por uma falha. Porque, de resto, cara, eu acho que ele foi um cara muito esforçado. Quando a gente fala nisso em outros jogadores do elenco, por exemplo, né, para destacar não só uma boa fase, né, mas uma recuperação de jogadores que estão se envolvendo mais no jogo, e aí isso vale pro Giuliano, pro Romero, pro próprio Yuri, eu acho que vale pro Bidu também. O Bidu fez um jogo assim. Ele buscou, ele tentou, o gol sai de uma insistência dele, uma roubada de bola pelo lado esquerdo, um cruzamento que saiu errado, o Thiago Heleno afasta errado, o Yuri cabeceia errado e o Bento sai errado do gol e, enfim, e a bola morreu no fundo da rede. Mas ele tem um chute também pelo lado esquerdo, o Matheus Bidu obrigando o goleiro Bento a fazer uma boa defesa. Ou seja, ele foi um cara até mais, que se soltou mais ao ataque, um cara que buscou mais. Eu acho que precisa valorizar o jogo que ele fez, que é pouco para o que o Corinthians precisa, mas é muito mais do que ele vinha entregando. Ponto, nova linha. O Corinthians foi isso. O Mano Menezes, depois desse 1-0, depois desse gol bizarro do Yuri Alberto, com a falha do Bento, a gente ficou com aquela expectativa, né? Bom, agora ele vai tirar o Romero e vai botar o Wesley, e ele fez isso. Vai tirar o Moscardo ali, alguém do meia, para botar o Matias Rojas, e ele fez isso. Vai tirar o Renato Augusto, que vai cansar em algum momento, para botar algum volante mais defensivo, e ele fez isso, colocou o Rony. E aí o Matheus Bidu, até por um desgaste, porque não é um cara que joga sempre, acabou saindo para entrar o Caetano, que era outra possibilidade para o jogo, né? Porque o Corinthians ficou sem lateral esquerdo com a suspensão do Fábio Santos. E aí muita gente, poxa, será que é o Bidu? O Caetano é um zagueiro pelo lado esquerdo, que já fez essa função na base. Mas é claro, né, no momento que você põe o Caetano e o Bidu estava apoiando muito, você já recompõe. Mas aí tem o seguinte, essa troca aqui para mim foi a mais significativa. Ele tira o Yuri e bota o Felipe. E mais do que isso, ele tira um centroavante e bota outro, né? E mais do que isso, a postura do time, ela foi segura, mas ela não foi tão recuada. O Corinthians não recuou tanto assim. Né? Então eu achei um pouquinho, uma evolução, digamos assim, em relação aos últimos jogos. E o Atlético também não ofereceu grandes riscos, né, no segundo tempo, embora tenha jogadores muito qualificados, muito velozes, é um time muito bem treinado, muito bem organizado, mas enfim, acho que o Corinthians dessa vez não ficou lá atrás esperando. Ele constrói o seu resultado, ele segura um jogo, mas numa linha um pouco intermediária, numa linha não tão baixa, não baixa tanto a sua linha esperando o Atlético Paranaense, que poderia sim ali buscar o empate. O Corinthians segurou até o final e segurou 3 pontos importantíssimos. Se a gente fala que o númerozinho mágico é 45, o Corinthians nesse momento é 11º, para vocês terem uma ideia. 40 pontos, escalou a tabela, tá lá na metade já e deu uma boa respirada. Claro que ainda tem a rodada para acontecer, tem jogos rolando, tem muita coisa ainda se desenvolvendo, mas esse resultado, por ser em casa, contra um inimigo difícil, né? O Atlético Paranaense hoje não disputa a mesma coisa que o Corinthians, mas está buscando o seu objetivo também. Resultado, acima de tudo, fundamental. Isso é o que vale, gente. Os 3 pontos, o 0,5, o gol chorado, para muitos tem outro nome esse gol, mas não interessa. Realmente, assim, tem muita coisa para mudar no Corinthians, né, com a eleição que se avizinha, com a reformulação que vai acontecer, com renovações ou não de contrato, com jogadores que precisam chegar, com renovação do elenco, enfim, muito precisa acontecer para uma próxima temporada que aí é uma nova página, é outro ano, é um novo capítulo, é tudo novo, gente. Esse ano o Corinthians não tem que pensar em jogar bem, em revelar alguns jogadores. Já foi o tempo, já passou. O que o Corinthians tinha para revelar de jogador já revelou. O que o Corinthians tinha para afirmar de jogador já afirmou. Agora pode ser que nessa reta final alguns, em fim de contrato, mostrem ou se credenciem, tipo, tô aqui, quero renovar, quero ficar pro ano que vem. E a gente tem falado aqui de alguns nomes, o Gil tá bem na defesa, o Giuliano tá jogando bem. Enfim, alguns estão mostrando pro Mano Menezes que podem permanecer. Agora vamos saber, né, se ao final do ano tudo isso vai ser numa tranquilidade, ou seja, numa Série A de Campeonato Brasileiro, que é o que o Corinthians precisa. Não vai cair, obviamente, mas correu risco, né? E ainda corre, mas essa vitória ela deu uma tranquilizada muito maior para que o ano termine. Resultado, gente. Agora, o mais importante de tudo é o resultado. Esqueçam jogar bem, esqueçam desempenho. Resultado. E aí, o que vocês acharam do jogo? Felizes com o resultado, com o desempenho, com as mexidas do Mano? Quero saber tudo. Comentem aqui, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!